Gente, vamos falar sobre um assunto que geralmente eles se concentram no mês de maio, mas é um assunto de janeiro a janeiro, que é da maternidade. Fala-se muito hoje em dia sobre o parto humanizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente tem escutado muito, aliás, tem se investido muito na palavra parto humanizado. Eu me sinto um pouquinho à vontade de falar, primeiro pela minha militância médica. Eu trabalhei muito tempo na obstetrícia. Durante os meus 6 anos de formação médica, acompanhei um excelente ginecologista e obstetra, que aliás ele fez uma residência antes de pediatria e ele viu, não, eu prefiro a mulher do que o concepto, porque ali vem muita coisa que pode se fazer. Então, eu me sinto um pouquinho à vontade, mesmo porque eu fui, a minha faculdade, os nossos professores eram Paulo Belfort e Jean-Claude Naum, que para aqueles que conheceram, já falecidos, sabem que eles se imortalizaram na Academia Brasileira de Medicina, excelentes obstetras e ginecologistas. Gente, então vamos falar o que é parto humanizado. Paulo Belfort falava assim: o parto normal, ele é normal, do princípio ao fim. Ninguém faz um parto normal acontecendo situações que você tem que intervir. Essa coisa de ter que romper a bolsa, de ficar olhando se está dilatando ou não está dilatando, induzir o parto com medicações, já não é um parto tão normal assim. Pode não virar um parto cirúrgico, mas não é um parto que evolui normalmente. Um parto que evolui normalmente, ele vem desde a concepção, da implantação da placenta no útero, de preferência uma implantação fúndica, de um tamanho de cordão, de uma criança que vem posicionada, porque o útero é um útero sadio, que tem um endométrio de boa qualidade, que a placenta ela escolhe o melhor do endométrio, que geralmente deveria ser fúndica. É uma criança que ela vem de uma mãe saudável, de uma mãe que foi acompanhada no seu pré-natal, acompanhada com todas a ciência. Nós evoluímos, não somos mais aquele parto da idade medieval. O parto humanizado não é um parto da idade medieval, é um parto que acompanha a mãe no seu emocional nos 9 meses, que de preferência o pai, aquele que está ali e que concebeu junto com ela, esteja ali com ela na segurança. Então, um parto humanizado é um parto que traz segurança, que ele é humanizado do princípio ao fim, até na educação da mulher para a sua vida feminina. É um parto em que vise a responsabilidade sexual. Uma menina que engravidou sem saber, numa época assim tão jovem, que não teve o preparo para receber um concepto, como é que ela vai ter um parto humanizado? O parto humanizado diz daquela primeira frase que nós vemos em Gênesis, que pode ser metáfora, mas tem muita verdade: crescei e multiplicai, ou seja, preparar, crescer é preparar para depois multiplicar. E nós vemos muitas vezes as mulheres com parto, grávidas, até sem saber, meu Deus, eu engravidei sem querer. Como é que nós vamos poder ter um parto humanizado sem nenhuma projeção, sem nenhum preparo, sem nenhum crescer e multiplicar, sem o apoio do marido? Vocês sabem que para 4 homens que estão na cadeia, já falei isso hoje, mas eu acho isso impressionante, não gosto de estatística, mas essa eu tenho que falar. E olha que as cadeias estão superlotadas. Para 4, um é por pensão alimentar. Quer dizer, como uma mulher vai ter um parto humanizado, um parto mais normal possível, aquele que a gente sabe que é o que foi preparado para a natureza, se nada foi humanizado? Que ela não foi amada, foi uma consequência de um ato não liberado, e é para isso e que a gente faz o pré-natal. Não é só para ver hemograma, para ver se tem toxoplasmose, não, é para ver se tem pai, se tem família, se tem proteção. E aí eu falo também do empresário. Vocês que estão com uma mulher grávida, a gravidez não é doença. Eu costumo dizer que a gravidez não é doença, é penitência, né? Parirás em dores, multiplicaria as dores do parto. Mas não é doença. Então veja bem, vocês saibam que, na verdade, a mulher está passando por situações diferentes, né? Hormonais,
físicas, a coluna dela está tomando uma postura mais lordótica, a bexiga está mais comprimida, ela vai ter mais frequência urinária. Ela para dormir fica difícil, a posição não é tão confortável assim, as mamas estão crescendo, ela tem náuseas, muitas vezes tem azia. Gente, olha só, como é que a gente vai querer um parto humanizado se o próprio trabalho dela exige que ela trabalhe como se fosse uma coisa qualquer, como se ela não estivesse mudando nada? Não, nós temos que pensar na qualidade de trabalho da gestante. Em que ela pode produzir, quantas vezes ela tem que sair para ir ao banheiro, quantas vezes ela tem que se consertar as costas, né? Ela não é sozinha, às vezes ela tem até outro filho em casa, né? Como em casa a família vai receber uma gestante? Quando vem um ser novo para o mundo, não é só a gestante. Então eu queria falar, sou totalmente a favor do parto humanizado, mas nós só vamos conseguir um parto humanizado se humanizarmos a humanidade. O ser humano esqueceu que é humano. Ele agora acha que não, agora vamos parir sem dor, vamos parir de qualquer... Não, não é bem assim. Tudo é um preparo. A mulher que é bem preparada, ela realmente vive a sua humanidade, ela realmente está com condições de um parto humanizado. Então vamos estender mais esta humanização do parto. Eu fico muito impressionada de com todo este avanço tecnológico, todo este avanço em termos de conhecimento acadêmico, conhecimento universitário, que ainda se tem em rodas de discussão o chamado atualmente, até gostei do termo, masculinidade tóxica. Não é mais o machismo diz muito pouco. Masculinidade tóxica. Claro que o ato sexual é a coisa mais linda, é dele que nasce um ser humano. É claro que o ato sexual, ele tem toda uma coreografia, um desejo, um visual, um eu quero, ou eu preciso do teu afago, do teu carinho. É assim que começam as famílias. Todo mundo nasceu de um ato sexual. Coisa mais linda, prevista no Ângelo, quando o anjo falou com Maria, a toda virgem, a toda pura, a maravilha, a concebida sem pecado, a que teve um parto humanizado que nem sequer fez com que ela modificasse muito a sua vida. Quando o anjo falou que ela ia ser mãe, ela falou, mas como se eu não conheço homem algum? Então o que eu vou falar aqui não tem nada contra o homem. A masculinidade tóxica é que, infelizmente, ainda os homens maltratam as mulheres. Ainda as mulheres são vítimas de maus tratos masculinos. Gente, que coisa mais da idade da pedra, com tanto avanço, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, ainda discutimos o homem que puxa o cabelo da mulher e tira ela da gruta, bota ela na gruta, onde ela faz um serviço doméstico muito mais em quantidade do que o homem. Ela é que é obrigada a fazer tudo, lavar, passar, cozinhar, isso, aquilo, trabalhar e botar os filhos em dia, e obrigação, culpa. Gente, isso chama-se masculinidade tóxica. Ainda temos que discutir sobre isso, sobre estupro, que é uma violência, sobre pedofilia. Quando nós vamos encarar a sexualidade humana como uma coisa harmoniosa, como uma coisa linda, como o primeiro chamado de Deus, crescer e multiplicar? Quando nós vamos poder ter a nossa sexualidade humanizada e divinizada? Quando nós mulheres vamos ter que ser respeitadas no nosso templo? Quando nós vamos deixar de ser coisa, deixar de ser objeto de uso e abuso? Isto é que nós pediríamos, porque honrar a mulher no seu mês de mãe, no seu mês de casamento, é esquecer e é trabalhar esta masculinidade chamada masculinidade tóxica. Nós, mulheres, dependemos muito para a nossa humanização, para a nossa humanização de parto, para a humanização de tudo, para a nossa beleza, uma parceria amorosa, uma parceria comprometida e respeitosa. Somos, sim, juntos, homem e mulher, o maior ou talvez o único projeto real que vai para o paraíso. O resto fica por aqui. Nós temos até que saber nos desapegar, porque o projeto de Deus é o homem e a mulher nas suas manifestações as mais variadas possíveis. Não é a discussão afetiva, mas a discussão do respeito, do saber que nós somos assim a imagem e semelhança de Deus.